lá no extremo norte do Oceano Atlântico, onde o vento nunca parece parar e as ondas batem contra rochas negras sem descanso. Existe um pequeno grupo de ilhas chamado Flana, um lugar isolado, frio, distante de qualquer cidade. Ali, no final do século XIX, foi construído um farol. A sua função era simples: guiar navios através de águas perigosas. Mas em dezembro de 1900, aquele farol se tornaria o cenário de um dos mistérios mais inquietantes da história marítima. Na ilha, viviam 3 homens, 3 guardiões responsáveis por manter a luz funcionando dia e noite. Eles trabalhavam em turnos, vivendo semanas inteiras completamente isolados do mundo, sem telefone, sem rádio. Apenas o oceano ao redor. Então, algo aconteceu. Em 15 de dezembro de 1900, um navio que passava pela região percebeu algo estranho. A luz do farol estava apagada. Para marinheiros acostumados com aquela rota, aquilo era extremamente alarmante. A luz nunca falhava, mas naquela noite o farol estava escuro. E continuou assim nos dias seguintes. A preocupação cresceu e, dias depois, um barco de manutenção finalmente conseguiu chegar à ilha. O capitão James Harvey, responsável pelo abastecimento, desembarcou e percebeu imediatamente que algo estava errado. Nenhum dos guardiões estava lá para recebê-lo. Isso era estranho, porque sempre que um barco chegava, alguém aparecia para ajudar no desembarque. Mas desta vez, não havia ninguém. Um silêncio pesado pairava sobre a ilha. Ele se aproximou do farol e encontrou a porta principal fechada. Depois de chamar várias vezes sem resposta, ele entrou. A primeira impressão foi de uma estranha normalidade. As camas estavam arrumadas. A cozinha estava organizada. A lâmpada do farol ainda tinha combustível, pronta para ser acesa. Mas os 3 homens, Thomas Marshall, James Duckett e Donald MacArthur, haviam desaparecido. Sem sinais de luta, sem sinais de fuga apressada, sem qualquer explicação. Era como se eles simplesmente tivessem se desmaterializado. Mas um detalhe curioso chamou a atenção. Uma das capas de chuva dos guardiões ainda estava pendurada dentro do farol. Isso era muito estranho, porque sair naquelas ilhas sem proteção contra o vento cortante e as ondas geladas era praticamente impossível, ainda mais em uma região conhecida por tempestades violentas e súbitas. Então, por que alguém sairia dali em condições perigosas sem sequer vestir o seu casaco? E mais estranho ainda, por que apenas um dos casacos ficou para trás? Será que 2 homens saíram às pressas e um foi atrás deles sem se proteger? O diário do farol também foi encontrado. Nas páginas estavam registros feitos pelos próprios guardiões, e as anotações eram perturbadoras. Alguns registros falavam sobre uma tempestade extremamente forte, de uma intensidade que eles nunca haviam visto. Mas os registros meteorológicos oficiais posteriores mostraram algo intrigante. Naquele período, não houve nenhuma tempestade registrada na região. Mesmo assim, uma das anotações dizia que os homens estavam assustados com a força do vento, que a tempestade os mantinha presos e orando. Outro registro afirmava que um dos guardiões, Donald MacArthur, um homem conhecido por ser durão e briguento, estava chorando. Isso era extremamente incomum para marinheiros experientes e calejados como eles. E então, o diário simplesmente parava. Sem explicação, sem um último registro, sem despedida. A última entrada era do dia 15 de dezembro, o mesmo dia em que o farol foi visto apagado pela primeira vez. Uma busca completa e desesperada foi feita em cada centímetro da ilha. As equipes de resgate vasculharam as rochas, as pequenas grutas, cada recanto daquele lugar isolado. Mas nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pista apareceu. Nada. Apenas o silêncio do oceano. A investigação oficial concluiu que a explicação mais provável seria a mais simples, mas ainda assim tinha de furos. A teoria é que os 3 homens foram varridos para o mar por uma onda gigante enquanto trabalhavam perto das rochas, talvez tentando prender algum equipamento que estava solto por causa do mau tempo. Isso explicaria a ausência de corpos, que teriam sido levados pela correnteza implacável do Atlântico Norte. Mas não explica as anotações sobre a tempestade inexistente no diário. E por que um deles choraria por causa de uma onda
quando eles eram homens do mar? Outros acreditam que algo muito mais estranho aconteceu naquela ilha isolada. Teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns dizem que os homens enlouqueceram devido ao isolamento extremo e brigaram entre si, com os corpos sendo jogados ao mar. Outros falam de encontros com criaturas marinhas desconhecidas ou até mesmo de abduções por forças sobrenaturais. A verdade é que cada teoria tem as suas falhas, porque até hoje, mais de um século depois, ninguém conseguiu explicar de forma conclusiva por que 3 homens desapareceriam ao mesmo tempo, sem luta, sem rastros, sem testemunhas. O farol continuou funcionando por muitos anos depois daquele evento, operado por novos guardiões que, sem dúvida, pensavam constantemente na história dos seus antecessores. Mas o mistério nunca foi resolvido. E talvez nunca seja porque alguns lugares guardam histórias que o tempo simplesmente se recusa a explicar. E em meio ao vento constante e às ondas que cercam aquelas rochas solitárias, o farol das Ilhas Flannan ainda permanece, como um lembrete silencioso de que 3 homens desapareceram ali. E ninguém jamais descobriu por quê. Algumas histórias desaparecem com o tempo. Outras permanecem. Não porque foram resolvidas, mas porque nunca tiveram uma resposta. O mistério daquele farol continua vivo até hoje. E talvez seja exatamente isso que torna certas histórias impossíveis de esquecer. Se você gosta de explorar os episódios mais sombrios e misteriosos da história, inscreva-se no canal agora. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e prepare-se para a próxima história. Obrigado por assistir.